Rua Batalhós é uma das mais importantes vias da cidade do Cartacho. A antiga Rua da Carreira, no século XIX, já era a rua comercial mais importante da vila e assim continuou no século XX. Nesta rua passavam e ainda passam as procissões e os desfiles mais emblemáticos do Cartacho. Vamos, conseguimos coisas. Esta sempre foi uma rua com muito comércio e no início do século XX era aqui que estavam concentrados os chamados homens dos ofícios, ou seja, os latoeiros, correieiros e outros tantos comuns à época. Era uma rua constituída maioritariamente por casas de um só piso e no início do século XX só as pessoas mais abastadas tinham casas de primeiro andar. Neste episódio destacamos a Casa Apalaçada que se encontra no início da rua e que foi pertença de duas figuras ilustres do Cartacho. Falamos de Damaso Xavier dos Santos Leite e José dos Prazeres Batalhós. À entrada da Rua Batalhós temos um edifício emblemático no Cartacho que foi muito importante na história da então vila durante o século XIX. Foi a casa de Damaso Xavier dos Santos. Damaso Xavier dos Santos nasceu em Lisboa em 1767, foi batizado na Sé, o seu pai tinha origens na zona de Louros e a sua mãe era da cidade de Lisboa. Veio para o Cartacho em finais do século XVIII. Tornou-se um grande lavrador, rendeiro de muitas propriedades de muitas pessoas da nobreza portuguesa da época, conhecida, e foi um apoiante. Ficou conhecido sobretudo por ser um apoiante da causa de Dom Pedro durante a Guerra Civil. Na sua casa recebeu o Dom Miguel ainda durante a vida do seu pai, portanto o príncipe regente, o futuro Dom João VI. Dom Pedro IV, sempre que vinha ao Cartacho, ficava na casa do comendador Damaso. Recebeu também o ilustre Almeida Garrett, o político José Estevão, uma série de figuras do nosso século XIX. Em 1843, Almeida Garrett passa pelo Cartacho. Conhece o grande café do Cartacho, que, segundo a tradição oral, era conhecido como o Café do Serrazina. Visita o seu amigo Damaso, ficando este encontro imortalizado no seu livro Viagens na Minha Terra, onde se refere a Damaso como o velho D, a alegria do Ribatejo. O Damaso ficou também muito conhecido na história local, porque, ao apoiar a causa liberal, foi de uma enorme generosidade e abriu a sua casa agrícola aos exércitos de Dom Pedro, que assim se puderam abastecer sem qualquer tipo de pagamento, numa enorme generosidade e largesse do Damaso. No final da vida, exatamente devido a essa atitude e a essa generosidade, estava em dificuldades financeiras. O Damaso acaba por falecer em Benavente, em 1844, estava numa quinta de um seu amigo que era o Marquês de Niza. O Marquês de Niza também teve aqui propriedades no Cartacho. O Marquês de Niza tinha convidado o Damaso para se restabelecer na sua propriedade, porque o Damaso já estava adoentado. O que acontece é que o Damaso já não consegue recuperar e acaba por falecer na Quinta da Foz, em Benavente, e cerca de 2 anos mais tarde o seu corpo é transladado para o Cartacho, onde fica sepultado. Numa crónica que escreveu na revista Dada em 2012, Rogério Coito refere que Damaso Xavier dos Santos foi lavrador, liberal e foi o primeiro presidente da Câmara Municipal depois do Cartacho se emancipar de Santarém. Conta ao historiador que Damaso Xavier dos Santos, já muito doente,
pediu então que o levassem aos chavões para da varanda do terraço olhar a Lesíria. Os campinos souberam e no dia da sua visita trouxeram gados de muitos lados, que desfilaram por debaixo da varanda, bamboleando os chocalhos numa autêntica sinfonia de despedida. Trouxeram o seu corpo para o cemitério do Cartacho e no epitáfio escreveram a memória de um fidalgo e cavaleiro. Mas no imaginário popular ficou para sempre a lembrança de alguém que entrou na política e ficou arruinado, mas que foi fiel aos seus ideais até ao fim. No epitáfio pode ler-se: aqui jaz Damaso Xavier dos Santos Leite, fidalgo, cavaleiro da Torre Espada, do valor, lealdade e mérito. Em meados dos anos 60, 50 e tal, 60, do século XIX, vem para o Cartacho uma personalidade chamada José dos Prazeres Batalhós. Batalhós era natural de Souzel, Alentejo, perto de Porto Alegre, vivia em Lisboa, tinha tido uma vida, antes de vir para o Cartacho, com estabelecimentos de boticário, e depois veio para o Cartacho e tornou-se também um grande lavrador, um grande proprietário, e comprou parte do património que pertencia à família do Damaso Xavier dos Santos e estabeleceu-se no mesmo edifício. José dos Prazeres Batalhós foi deputado às Cortes, foi deputado por 2 vezes e foi o deputado que conseguiu que o Cartacho passasse a ter comarca, o que aconteceu a partir de 15 de dezembro de 1874. E é precisamente graças a este feito de José dos Prazeres Batalhós que a Rua da Carreira passou a denominar-se Rua Batalhós. Mas a história deste edifício não fica por aqui. No início do século XX, passou a existir neste palacete o Clube União Cartaxense. O clube era frequentado pela sociedade burguesa da época. De acordo com o escudo comemorativo da autoria de Joaquim Calixto da Silva Guedes, para as festas do trabalho de 1903, o Clube União Cartaxense foi fundado pelo médico José Daniel Pereira e por António Ferreira de Lemos, Matias Rodrigues, José Augusto Gomes da Silva e António Moreira. No olhar pelas plantas arquitetónicas do mestre de obras Júlio Augusto Marques, plantas essas destinadas a uma remodelação do edifício, podemos ver que o clube dispunha de sala de leitura, sala de jogos, um buffet, uma sala de fumo, um salão de baile e um gabinete para senhoras. O que ilustra bem a dinâmica social da época, refere o seu bisneto Telmo Monteiro num artigo que escreveu na revista Dada. E esse clube terá durado até aos anos 20. Há cronistas que dizem que o clube poderá ter sido fundado nos anos da Regeneração, 1851, meados da década de 50 do século XIX. Não temos uma data exata, mas o clube existiu e era o clube que reunia a elite da época. No início do século XX, o edifício muda novamente de mãos e é comprado por Rafael Máximo de Carvalho. E manteve-se nesta família, Máximo de Carvalho, até os anos 70, 80 do século XX.